No meio de tantos tipos de magias diferentes, existem obviamente aquelas que são proibidas, magias ultrapoderosas, mas que causam consequências terríveis ao seu usuário, e por isso foram terminantemente proibidas de serem usadas. É dito que esses feitiços extraem poder do submundo, fazendo uso de mana negativa, que é uma mana sinistra que existe no mundo demoníaco. Cada magia proibida é mais poderosa em centenas de vezes que a magia normal, ignorando 100% o limite, podendo, por exemplo, regenerar membros perdidos, até mesmo corpos inteiros, enganar a morte, criar maldições, modificar a alma, reencarnações e etc. Mas cada magia proibida causa um efeito negativo que muda a vida do mago para sempre. No vídeo de hoje, vamos conhecer todas as magias proibidas que já foram usadas em Black Clover. Sem mais delongas então, sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e bora pro vídeo. Vamos dar início com a Secret. Secret é uma personagem que pode passar despercebida por muitos, mas que a rapaziada, ela já presenciou vários eventos que mudaram a história completamente. Secret vem de uma família nobre, porém como ela não tinha muita habilidade com a magia, acabou sendo colocada como serva de Lemiel, que foi o primeiro rei mago da história. Porém Lemiel e Secret se tornaram grandes amigos e juntos se enfrentaram e venceram diversos problemas. Secret foi obrigada a usar magia proibida com Zagreed, quase destruiu o mundo inteiro. O demônio, após manipular incontáveis acontecimentos, conseguiu deixar o Lich, que era o líder dos elfos, desesperado após todo o seu clã ser morto no dia de seu casamento. Lich acabou se transformando em um demônio artificial que tinha poder suficiente para destruir tudo. Porém o Lemiel conseguiu enfrentá-lo usando toda a mana restante do seu corpo. E ainda assim o Zagreed, mesmo tendo seus planos frustrados, ainda estava livre para recomeçar. Mas Secret não ia deixar barato. Usando magia proibida, ela invocou um feitiço de selamento que foi capaz de prender o demônio por séculos. E depois também usou magia proibida para selar o Lemiel em uma estátua, a fim de evitar a sua morte. Como resultado de usar magia proibida, Secret foi transformada em um antipássaro e viveu sozinha por séculos também. E hoje mesmo, após voltar à sua forma humana, ela ganhou pequenos chifres demoníacos em sua cabeça. Já ao próximo temos o Lich. Seguindo a história, o Lich foi o elfo mais forte que existiu até então, sendo o líder principal do clã dos elfos, bem como um ser abençoado pela mana, extremamente poderoso e que tinha um senso de bondade enorme também. Como dito anteriormente, o Lich acabou sendo manipulado pelo demônio Zagreed, e não só ele, como incontáveis pessoas também. Toda essa manipulação gerou ódio e matança, que resultou justamente no extermínio de todos os elfos durante o casamento de Lich com a Tétia, que era irmã de Lemiel. Lich perdeu a fé nas palavras de Lemiel, passou a odiar os humanos e foi tomado pelo mais puro desespero. Como consequência, o seu grimório lendário de trevo de 4 folhas foi transformado em um grimório de trevo de 5 folhas. Só que no meio de tudo isso, o Lich descobriu que o demônio Zagreed era o culpado por trás de todo aquele sofrimento, bem como descobriu o real plano dele também. Zagreed havia levado Lich à beira da loucura, para que nesse momento de fragilidade, o demônio pudesse roubar o seu corpo e o novo grimório de trevo de 5 folhas transformado para si. Lich, para não deixar isso acontecer, se acalmou e pediu desculpas ao Lemiel por duvidar dele, e enquanto se despedia de seu amigo, Lich invocou magia proibida em alta potência para transformar o seu corpo em um demônio ancião. Tudo isso para evitar que Zagreed assumisse o controle de tudo e se tornasse imparável. Próximo temos o Patoli. Patoli é um membro da tribo elfo que é extremamente poderoso e habilidoso com a sua magia de luz. Ele também foi o grande vilão do arco de ressurreição dos elfos, pois era o líder do Olho do Sol da Meia-Noite, sob o codinome de Lich, pois sua aparência é idêntica ao antigo líder dos elfos. O grande objetivo de Patoli era pura vingança. Ele odiava os humanos, principalmente o reino de Clover, a qual ele buscava destruir com tudo de si. Para tornar sua vingança real, Patoli usou magia proibida, invocando o Evil Eye, ou Olho Proibido, que é uma magia de reencarnação ultramente perigosa e restrita, que é capaz de reviver a alma dos mortos dentro de novos corpos. Ele fez isso com todos os elfos que foram mortos no passado, reencarnando eles em corpos humanos que eram usados como hospedeiros. Para ativar essa magia, é preciso uma quantidade de mana gigantesca e alguns sacrifícios vivos também.
Tatuagens vermelhas apareciam nos rostos daqueles que estavam possuídos pelas almas dos elfos, e cada tatuagem só aumentava conforme o domínio de reencarnação ficava cada vez mais sólido e irreversível. E isso ainda tinha outro efeito bizarro. As almas reencarnadas ganhavam a habilidade chamada de corações perversos, que ampliavam emoções negativas como ódio e desespero. E já no caso dos elfos, essas emoções aumentam em muito a chance deles virarem elfos negros no futuro. Zagruid é o próximo. Temos agora o grande filho da obra inteira. Zagruid é um demônio de nível alto, muito poderoso e que sente prazer em ver o sofrimento de todos. Tudo que ele puder estragar, ele faz com vontade e sem remorso. Não é à toa que foi graças a ele que muita coisa triste aconteceu na obra, como por exemplo, a destruição total do clã dos elfos. No passado, quando Lemiel e Lich foram zaralhados com seus planos, Zagruid acabou sendo selado pela Secre durante séculos e mais séculos. Mas o que ele tem de filho da puta, ele tem de inteligente. O demônio usou magia proibida proveniente das pedras mágicas para lançar o feitiço de reencarnação em si mesmo, que aconteceria no futuro quando o Cero estivesse mais fraco. Mais um, e temos o Veto. Veto é um dos 10 apóstolos de Sephiroth, sendo um elfo que antigamente era pacífico e bondoso, e também era um grande amigo do Lich e dos humanos. Tudo isso foi destruído quando Veto testemunhou seu clã sendo morto, bem como também foi uma das vítimas. Séculos depois ele foi reencarnado no corpo de um humano pelo Patoli. Ele estava tão cheio de ódio e desespero que a habilidade chamada de coração perverso que falamos anteriormente estava completamente ativada nele. Todos os seus sentimentos negativos estavam aflorados à flor da pele. Veto era o próprio desespero encarnado. Somente sua existência já era considerada magia proibida, mas ele foi além. O Veto abriu um terceiro olho em sua testa, uma forma maligna de magia que aumenta drasticamente seus atributos físicos e mágicos. Ele se torna um animal selvagem somente focado em matar e destruir, quase se auto-explodindo quando viu que não tinha mais chances de vitória. Veto possui um tipo de magia única, que até mesmo o Julius Novachrono, que era viciado em magias, nunca tinha visto ou ouvido falar. Chamado de magia feral, um atributo mágico que permite ao Veto gerar auras de feras sobre ele, que aumentam em muito as suas capacidades físicas. Próximo temos a Fana. Fana também é um dos 10 apóstolos de Sephiroth, sendo uma elfa muito habilidosa que possui a magia do fogo. Ela também agia como o terceiro olho da organização Olho do Sol da Meia-Noite. Fana, assim como Veto, também foi uma das vítimas élficas do passado. No futuro reencarnada, ela sentiu um ódio extremo pelos humanos, principalmente por terem traído a confiança de Lich no passado. Antes, a Fana era uma mulher bastante boa, que acreditava em Lemiel e Lich, sendo que as únicas pessoas a qual ela realmente se importava era com seus amigos elfos. Como Veto fez, Fana também usou magia proibida e abriu um terceiro olho em sua testa, explodindo de poder mágico e se tornando completamente instável e violenta. Fana foi a primeira hospedeira do espírito elemental do fogo salamandra que nós conhecemos. E até mesmo o espírito foi incrivelmente bufado pela magia proibida, porém que custou praticamente a vida inteira da elfa. Já a próxima temos a Megícula, e ela é um dos demônios de nível mais alto que existe na obra, sendo Megícula, Beelzebub e Lúcifer os 3 maiores e mais fortes. Ela é extremamente inteligente e sádica, usando os humanos como brinquedos para satisfazer a sua curiosidade e testar as suas maldições. E já inclusive, tanto Megícula quanto sua hospedeira Vânica são duas esquisitas que gostam de usar todo mundo, não é à toa que elas se davam muito bem. Megícula possui uma das magias mais absurdas e roubadas de todas, que é a magia de proteção contra maldições, que justamente permite a ela criar maldições ultrapoderosas para diversos fins. Ela pode criar maldições que afetam seus alvos, enfraquecendo seus corpos, suas magias também, ou então criar maldições benéficas para curar alguém, dar suporte em combate e até mesmo enganar a própria morte. Seu poder é tão idiota que pode até mesmo superar magia arcana e santa, afetando até mesmo os espíritos elementais. Por ter uma inteligência colossal combinada com uma magia assustadora, ela é capaz de usar magia proibida de forma natural. Só que no seu caso, ela é tão habilidosa que é capaz de cauterar os efeitos negativos que vêm do uso de magias proibidas e nunca é afetada diretamente. Próximo temos o Conrad Leto.
Conrad Leto foi um dos magos mais absurdamente poderosos que passaram pela obra, sendo o 27º rei mago do reino de Clover também. Conrad amava seu povo e tinha sonhos bem parecidos com Asta, onde ninguém seria discriminado por ter menos magia. Ele queria igualdade para todos. Porém, a sua amada acabou sendo morta e isso deixou Conrad completamente louco. Ele queria vingança e estava perdido em tristeza. Com o seu julgamento agora prejudicado, Conrad queria destruir Clover inteira e depois reencarnaria aqueles que ele considerasse dignos. E já no meio da batalha, ele ressuscitou os rei magos mais cruéis da história. Isso no caso para ajudar ele. Mas ainda assim, o Conrad estava prestes a perder para o Asta. Perdido em desespero, ele ativou a sua técnica proibida, chamada de magia de chave Dawn's Gate, já que o Conrad sacrifica todo o seu tempo de vida restante e consome toda a magia armazenada anteriormente por ele mesmo na sua dimensão do mundo das chaves. E ele funde toda essa força em um único ataque gigantesco. E já essa magia proibida era tão colossal que poderia sozinha acabar com todo o reino de Clover instantaneamente, não deixando vestígios que um dia aquele país existiu, mas em troca o Conrad teria sua vida inteira consumida. Para finalizarmos, temos a árvore de Qliphotht. Já essa técnica é tranquilamente a mais perigosa de todas no verso de Black Clover. A árvore Qliphotht é um canal mágico que conecta o submundo ao mundo dos vivos, permitindo assim que os demônios possam invadir o nosso mundo sem restrições. E esse foi o grande objetivo da Triade Negra. Já o ritual de abertura dessa técnica é conhecida como Ritual de Advento de Qliphotht, e tem duas partes principais. Um mago com a magia da Árvore do Mundo, no caso William Vengeance, e já outro mago com a magia de escuridão, Akio Yami. E eles ficam em um círculo mágico onde combinam as suas magias. E além disso, 3 magos posicionados ao longo do perímetro também são necessários. E esses 3 magos servem como ativadores para o ritual. Então, se eles forem derrotados, o ritual será interrompido. E já o ritual leva 7 dias para ser concluído, momento em que os usuários da Árvore do Mundo e Magia da Escuridão morrerão. Por isso é uma técnica proibida. Não só conecta 2 mundos distintos, como ainda matam os magos precisos para o ritual. E é isso aí, rapaziada, terminamos mais um vídeo. Obrigado por ficar até aqui, o seu like ajuda demais, seu compartilhamento também. Conto com a ajuda de todos vocês, e é isso, muito obrigado, vocês são brabos e valeu!